Em uma época muito distante, quando o mundo estava repleto de divindades e mistérios, um Deus que marcaria profundamente a história da humanidade emergiu: Yahvé. Mas, por trás do monoteísmo que conhecemos hoje, há uma história oculta. E no centro dessa história está uma figura enigmática, frequentemente esquecida: Asherá, a deusa que foi esposa de Yahvé. Hoje vamos explorar um dos achados arqueológicos mais intrigantes do século XX, Kantlet Asherud. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir os segredos de uma antiga fé esquecida. Asherá é uma deusa que aparece em diversas culturas do Oriente Próximo, como os fenícios e ugaríticos. Ela era adorada como a mãe dos deuses e simbolizava fertilidade, vida e proteção. O que poucos sabem é que, em alguns períodos, ela foi venerada ao lado do deus Yahvé. Agora entramos no coração desse mistério. Kantlet Asherud é um sítio arqueológico descoberto nos anos 1970, no deserto do Sinai. Ali, em um antigo entreposto comercial e religioso, arqueólogos encontraram algo que abalou as bases da história religiosa. Inscrições em cerâmica do século IX, antes da Era Comum, encontradas em Kantlet Asherud, fazem referência explícita a Yahvé e sua Asherá. A frase sugere uma possível relação entre Yahvé, tradicionalmente visto como o único Deus de Israel, e Asherá, uma deusa muito conhecida no panteão cananeu. Próximas a essas inscrições, há desenhos antropomórficos e símbolos que alguns interpretam como representações de divindades e elementos sagrados. Essas descobertas apontam para práticas politeístas em Israel e Judá e em Canaã como um todo. Em todo o território do que então eram Judá e Israel, foram encontrados mais de 800 pequenos figurinos femininos, muitos associados à fertilidade ou proteção doméstica. Embora não confirmem diretamente a adoração de Asherá, eles sugerem a presença de cultos relacionados a divindades femininas durante o período monárquico. As inscrições de Kantlet Asherud sugerem que Yahvé não era um deus solitário. Ele seria venerado ao lado de sua esposa Asherá, mostrando que as religiões israelita e judaíta antigas eram politeístas. Asherá era vista como uma representação do princípio feminino divino, ligada à fertilidade, proteção e maternidade. Em muitas culturas do Oriente Próximo, deuses masculinos eram associados a deusas femininas, equilibrando as forças complementares do cosmos. Em várias culturas semíticas, Asherá era simbolicamente associada à árvore da vida, um tema central em mitologias e cosmologias antigas. Asherá é mencionada em textos ugaríticos, datados de aproximadamente 1200 antes da Era Comum, descobertos em Ras Shamra, na atual Síria. Nesses textos, ela é chamada Atirat e descrita como esposa de El, o deus supremo do panteão cananeu, e como mãe dos deuses. Um exemplo marcante está nas tábuas ugaríticas, onde ela é chamada de aquela que caminha sobre o mar e também Senhora Atirat do mar, destacando sua importância cósmica e ligação com a fertilidade e as águas. Esses textos demonstram a ampla veneração de Asherá em toda a região do atual Levante e fornecem pistas de sua assimilação em cultos judaítas, onde ela era associada a Yahvé nos períodos iniciais.
Mesmo com a tentativa de apagamento, vestígios de Asherá sobrevivem nos textos bíblicos e também no folclore. Embora a Asherá seja rejeitada nos textos deuteronomistas, referências à sua veneração aparecem em outros contextos, incluindo o uso de postes sagrados em Êxodo e também Deuteronômio. O termo Asherim aparece repetidamente no Antigo Testamento, referindo-se a postes ou árvores sagradas que eram associados à veneração de Asherá. Em Israel e Judá, os Asherim podem ter simbolizado essa conexão entre a deusa e a fertilidade, a vida e a renovação. Essas passagens sugerem que Asherá teve um papel significativo na religião israelita antiga, antes da consolidação do monoteísmo. Essas evidências arqueológicas e textuais apontam para uma rica interação entre as tradições religiosas israelitas e as culturas vizinhas. A transição para o monoteísmo, especialmente após as reformas religiosas no período exílico e também pós-exílico, tentou apagar ou reinterpretar a influência de Asherá. Mas as referências que sobreviveram testemunham o seu papel vital no passado religioso de toda a região do Levante. A história de Asherá e Yahvé não é apenas sobre arqueologia ou religião, mas sobre a complexidade das crenças humanas. Revela como ideias evoluem, são adaptadas e moldadas pelo tempo.